Pessoal, como prometido, eu vou fazer a revisão dos conteúdos do quarto trimestre com vocês, tá? Infelizmente, ainda não completei minha mudança para Uberlândia, então não tem tudo necessário para fazer uma live e vai estar tudo muito assim, improvisado. Então é o que eu posso, tá? Vou fazer do jeito que eu posso aqui, tentar dar o meu melhor. Vou começar com o 7º ano e depois eu passo para o 9º ano e vou gravando por partes para eu poder subir os vídeos no Instagram. Então, 7º ano, primeira coisa que eles têm que saber: polígonos. Então, primeiro, o que é um polígono? Polígono é uma região fechada formada por segmentos de reta. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa figura aqui, ó, é um polígono. Por quê? É uma figura fechada e ela é formada somente por segmentos de retas. Essa outra aqui é uma figura fechada, mas ela tem uma curva que não é segmento de reta, tá vendo? Então não é polígono. Então esse daqui não é polígono. E esse daqui, ó. Vou fazer assim, pronto. Esse daqui também é um polígono, porque região fechada formada somente por segmentos de reta. Aí essa daqui, ó, é uma região aberta. Então, se for aberta, não dá para ser polígono. Então tá descartado. Beleza? Essa daqui também é aberta. E além de ser aberta, tem uma curva que não é segmento de reta. Então também não pode ser um polígono. Então, para ser polígono, tem que ser região fechada, formada somente por segmentos de reta. Agora a gente vai para os elementos do polígono. E aqui eu não estou usando régua, tá, gente? Para não ficar enrolando muito. E quando for necessário usar régua, eu uso. Aí eu pauso o vídeo e uso. Então, vamos supor que eu tenho esse polígono aqui, ó. Quais são os elementos do polígono? A gente vai ter os vértices do polígono, beleza? Esses vértices a gente vai usar letras maiúsculas. Então, por exemplo, A, B, C, D, E, F. Entendeu? Então, para os vértices, que são os pontos de encontro de cada segmento de reta, a gente representa com letra maiúscula. E aí a gente vai ter os lados do polígono. Então, eu vou enumerar aqui os lados, ó. A gente vai ter o lado AB, que é o segmento de reta B. A gente vai ter o BC, que é o segmento de reta BC, que é o quê? O lado compreendido entre os vértices B e C, tá vendo? A gente vai ter o lado CD, que é o segmento de reta compreendido entre os vértices C e D. E assim por diante. A gente vai ter o DE, o EF e o AF. Geralmente, para escrever um segmento de reta, a gente coloca os pontos que estão na extremidade. Então, no caso do polígono, esses pontos são os vértices, beleza? E a gente enumera esses pontos em ordem alfabética. Então, por isso que ficou AB, BC, CD. Eu fui colocando em ordem alfabética, entendeu? Os pontos de cada segmento de reta.
E aí tem mais dois elementos de um polígono que esses eu percebi que a turma tem mais dificuldade. Então, quais são eles? Os ângulos internos. Os ângulos internos são os ângulos que estão dentro do polígono, formado entre dois lados. Então, por exemplo, ó, tem o lado AF e EF. Esse daqui, ó, é o ângulo interno entre esses dois lados, entendeu? Tem esse outro ângulo aqui, ó. Esses que eu tô colocando de verde são os ângulos internos. E para os ângulos internos, tem duas maneiras de eu representar. Por exemplo, eu posso representar esse ângulo aqui como F e um chapéuzinho, é o ângulo interno F, entendeu? Esse aqui é o ângulo interno A, B, C, D e E, beleza? E a outra maneira de eu representar o ângulo interno é eu mostrando os vértices que formam esse ângulo. Então, por exemplo, tem o vértice F, A e B, que vai formar o ângulo A, tá vendo? Então, eu vou falar que esse é o ângulo FAB. Aí eu vou escrever assim, ó. FAB e um chapéuzinho. Isso aí quer dizer que é o ângulo FAB. Aí eu tenho esse ângulo B, qual que é? É o ABC. Então, ângulo ABC e um chapéuzinho. Tem essas duas maneiras de eu representar um ângulo. E quando for se tratar de ângulo, tem que ser sempre na ordem em que o vértice do ângulo aqui, ó, que é o vértice do meio, ele fique no meio da representação. Ele não pode vir no começo nem no fim, ele tem que vir no meio. Nesse caso em especial, a gente não coloca em ordem alfabética, tá? E para terminar, a gente tem o ângulo externo. Então, como é que eu formo o ângulo externo? Eu vou pegar um lado, por exemplo, o lado AB, e vou traçar o prolongamento desses lados, ó. Prolongamento do lado AB, eu fiz aqui tracejado, tá vendo? Ele vai me dar o ângulo externo desse ângulo A aqui, ó, que é esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Ele é o ângulo externo ao ângulo A. E ele também vai me dar o ângulo externo ao ângulo B, que é este ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que vai completar com o prolongamento é o ângulo externo do ângulo B. Se eu pegar o prolongamento do segmento EF, ó, vai me dar dois ângulos externos. O ângulo externo ao ângulo F, que é este daqui, e o ângulo externo ao ângulo E. Então, se em alguma questão falar de ângulo externo, que isso caiu na prova do governo, você tem que fazer o prolongamento do lado e ver qual é o ângulo suplementar do ângulo interno, entendeu? E aí vai uma dica. Se eu tenho o meu ângulo interno, então, por exemplo, eu vou dar letras aqui, tá? Eu vou falar que esse ângulo externo ao ângulo E vale x, né? Vamos supor que eu quero descobrir qual que é o valor desse ângulo x. O que eu vou fazer? Eu sei que o ângulo E mais o ângulo x, eles são suplementares, ó, tá vendo? Ó? São suplementares, ou seja, forma 180 graus, forma meia volta. Então, o ângulo E mais o ângulo x vai ser igual a 180. Se o enunciado falar assim que o ângulo E vale 140 graus, como é que fica? Então, 140 graus mais x é igual a 180 graus. Aí a gente vai resolver a equação. Se está mais 140 graus, passa para o outro lado, menos 140 graus. X é igual a 180 menos 140 graus
x é igual a 40 graus. Então, se o meu ângulo interno E tivesse a medida de 140 graus, o ângulo externo x aqui teria o valor de 40 graus. É assim que a gente calcula.